Oi, tudo bem? E aí, tá com muita dívida, não sabe o que fazer? Pois bem, estou aqui para te dar algumas dicas, te mostrar na palavra de Deus a importância de sair das dívidas. E com essas dicas, eu acredito que você vai conseguir se livrar dessa bagunça que você mesmo criou. Então vamos embora para a palavra de Deus? Eu vou ler para você um versículo muito importante que diz assim: Romanos 13:8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpre a lei. Eu já comentei aqui no canal sobre esse versículo, que ele é uma ordem de Deus. A ninguém deveis coisa alguma. Se é ordem, ela deve ser cumprida. Então, primeiro ponto, se você está cheio de dívida, você está desobedecendo a Deus e descumprindo esse versículo. Agora, veja o porquê Deus fala para a gente não dever a ninguém coisa alguma. Provérbios 22:7. O rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta. A partir do momento que você toma emprestado, você passa a ser servo daquele que te emprestou, ou seja, você passa a ser servo e escravo da tua dívida. Você começa a trabalhar só para pagar contas, só para pagar dívidas. Isso é angustiante. Você não tem dinheiro para te servir. Pelo contrário, você gastou dinheiro, você gastou mais do que você tinha para receber e você passa a ser escravo. Então você começa a correr atrás de dinheiro simplesmente para pagar dívidas e vive naquele que a gente chama de corrida de ratos. Sabe aquela gaiolinha que fica aquela rodinha e o hamsterzinho correndo e não sai do lugar, só fica correndo em círculos? Pois bem, é assim que você fica quando você se endivida. Você fica na chamada corrida dos ratos. Você fica sendo escravo daquele que lhe emprestou. Você fica sendo escravo da dívida. E olha como isso é sério. Provérbios 28:13 diz assim: Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. A partir do momento que a gente entende que é mandamento de Deus não dever nada a ninguém, porque ele diz a ninguém dever coisa alguma, então a gente entende que isso é pecado. E ele fala, aquele que encobre seus pecados não prospera. Ou seja, não fique encobrindo, sabe? Fingindo que tá tudo bem quando você tá cheio de dívida. Não, é hora de tomar uma atitude, é hora de largar isso. Porque a gente, enquanto cristão, a gente tem uma escolha, servir a Deus ou servir o pecado. Tá lá escrito no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que Mamon, no caso, representa o dinheiro e aqui a dívida, ok? Você tem que escolher a qual dos dois você serve. Se você está endividado, você está sendo servo da sua dívida, você está servindo a Mamon e não a Deus. Aí você me diz, mas eu já fiz as dívidas e agora eu não sei mais o que fazer, eu não sei como sair das dívidas. Pois bem, eu não li lá em Provérbios que aquele que confessa os pecados e os abandona e deixa, alcança misericórdia. Então, o primeiro ponto é deixar, abandonar. Eu não estou falando para você abandonar a dívida e deixar seu nome sujo, estou falando para você abandonar a prática de criar novas dívidas. E quando ele fala, confessa seus pecados, ou seja, ele assume aquilo que ele já fez. Então, assumir as suas dívidas é arcar com as consequências dela. Então, vamos lá para as dicas? Primeiro ponto, você deve planilhar todas as suas dívidas, todas elas. Coloca numa planilha de Excel ou até mesmo num caderninho lá, escreve lá tudo o que você deve. Cartão de crédito, cheque especial, empréstimo de banco, seu primo, seu tio, seu avô, seu pai, seu amigo, quem você pegou emprestado, aquela blusinha que você comprou para pagar depois, né? Digamos assim, seu skate que você comprou lá para pagar depois, não importa qual seja as suas dívidas, planilhe todas, das pequenas às grandes, ok? Depois que você planilhou todas as suas dívidas, veja quais delas você consegue pagar mais rápido. Então vamos lá, vamos supor que você está devendo lá no cheque especial R$5.000, certo? E você deve no cartão de crédito R$3.000 e que você deve lá a blusinha, como eu citei de exemplo, de R$30. Então, quais dessas dívidas é mais fácil você se livrar primeiro? A blusinha, não é isso? Então, você vai lá, separa o dinheiro, paga aquela blusinha, risca a dívida.
Então você confessou seu pecado, você reconheceu, você planilhou tudo. Porém, você abandona e deixa. Riscou a dívida da blusinha, não vai comprar de novo outra blusinha fiada, ok? Vai diminuindo, você diminuiu uma dívida da sua lista, vai para a próxima. E assim você vai diminuindo dívida a dívida até você ficar livre dela e alcançar a misericórdia e a graça de Deus, amém? Só que aí tem dívidas que vão ser difíceis você pagar, porque geralmente quando a gente cria a bagunça de fazer dívidas, a gente, digamos assim, faz mais dívidas do que cabe na nossa receita, não é isso? Uma coluna são suas dívidas que você fez. Ao lado, coloca suas receitas, seu salário, se você vende alguma coisa, se você recebe pensão, enfim, tudo o que é receita, tudo o que você recebe. Geralmente, quando você faz isso, você descobre que suas dívidas são maiores do que suas receitas. Suas receitas ficam lá embaixo, bem pouquinho, e suas dívidas só crescendo. Nesse momento, a gente não pode se desesperar. Deus não nos deu espírito de medo, mas sim de coragem. Então, o que é que você vai fazer? Você vai negociar. Você vai ligar para o banco, você vai falar, olha, eu te devo tanto, eu não posso pagar com esses juros, certo? Mas eu quero pagar, eu quero negociar o que a gente pode fazer. Agora eu não tenho condições de pagar dessa forma. Negocia. O banco tem interesse sim em receber. Então, ele vai negociar com você, ele vai fazer o que for possível para que você possa pagar, para que você possa diminuir seu débito, para que você possa honrar com seu compromisso. O banco tem interesse em receber, ok? Então esse é um ponto importante, é você negociar. Outro ponto importante é que além das dívidas, a gente também tem muitas despesas. Se você diminui despesas fixas, como por exemplo, vou dar exemplos de despesas, tá? Algumas eu vou dar exemplo que você não vai diminuir. Por exemplo, energia, conta de água, tudo isso são despesas. Internet é despesas. Só que aí tem também aquelas despesas que você pode cortar, como TV a cabo, não é isso? Como, por exemplo, aquele plano do seu celular. E essas despesas, se você cortar, vai sobrar mais dinheiro para que você possa ir pagando as dívidas. Às vezes você fala, poxa, mas eu vou ficar sem a TV a cabo. Mas o que é mais importante para você? Eliminar as dívidas e estar fazendo a vontade de Deus, obedecendo o Senhor? Ou você está ali assistindo a TV a cabo, atolado nas dívidas, com o coração perturbado, angustiado, porque você sabe que o que está fazendo não está certo? A escolha é sua. Entenda também que você não vai ficar para o resto da vida, por exemplo, sem a TV a cabo. Às vezes a gente precisa dar alguns passos para trás para poder dar vários passos para frente. A gente precisa muitas vezes pegar impulso, sabe? Puxar a flecha com força e lançá-la bem alto. Porque a partir do momento que você passar a pagar as suas dívidas, confessar seus pecados e criar o hábito de abandonar o hábito de criar dívidas, vai chegar um momento em que aquela lista de dívidas vai diminuindo cada vez mais, você volta a estar com a sua receita livre e você vai poder ter um poder aquisitivo para viver melhor, para viver com muito mais qualidade de vida. Então, para você pagar suas dívidas, planilhe todas elas, comece eliminando as menores, negocie as dívidas maiores com o banco, ok? Corte as despesas para sobrar mais dinheiro. Se ainda assim não der certo, uma outra dica é você arrumar renda extra. Gente, faz Uber, dirige Uber, vende coisas. Eu tenho certeza que você tem um monte de coisa que você não usa, vende. Gente, eu tô falando de coisas que eu já fiz. Eu estive em um momento em que eu estava muito endividada e foi quando eu comecei a estudar sobre finanças, foi quando eu comecei a entender que não era plano de Deus aquela vida cheia de dívidas. E aí eu comecei a vender coisas que eu não usava. Tive sim, infelizmente, que vender coisas que eu gostava, que eu usava, mas que era para um bem maior. E assim eu fiz e deu certo. A gente conseguiu, eu e meu esposo, a eliminar as nossas dívidas, eliminar aquilo que estava nos consumindo e voltar a andar, sabe, no caminho do Senhor, sabendo ali que não era vontade de Deus, que não era propósito de Deus que nós fôssemos escravos da dívida, mas que a gente fosse livre, porque a vontade do Senhor é que a gente tenha dinheiro para emprestar a muito, mas não tomar emprestado. Então guarda essas dicas no coração, corre atrás de fazer renda extra, paga suas dívidas, paga o que você deve, liberte-se disso tudo e seja feliz. Forte beijo, fica na paz do Senhor.